Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abre, Senhor, os nossos lábios para que as palavras do Santo Evangelho caiam no nosso coração, na nossa vida, e que assim essas mesmas palavras possam nos levar a experienciar a Tua graça e a força do vosso reinado. Que sejamos de fato a Tua casa e assim zelada pela graça do vosso Espírito, possa ser uma casa que seja cada dia uma casa de comunhão, de contemplação e de oração, que coloca-se a serviço daqueles que precisam. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sexta-feira da 33ª semana do tempo comum. O evangelho a ser meditado é tirado de Lucas, capítulo 19, versículos de 45 a 48. O evangelho a ser meditado está, meus irmãos, no contexto específico, e o ponto central é o zelo pela casa do Senhor. Jesus, que logo se aproxima do templo, ele vê ali toda a feira de gado que existe ali dentro, e de fato era isso mesmo, né? Ele vê ali todo o comércio, toda a profanação, todo o absurdo que estão fazendo com a casa do Senhor. E Jesus, quando ele faz isso, ele expulsa os vendedores, os comerciantes, para mostrar o verdadeiro sentido da fé, da igreja, do templo, da devoção, da verdadeira fé. Porque quando Jesus faz isso, ele nos mostra qual é a verdadeira imagem da fé, o como nós devemos rezar, como nós devemos nos aproximar de Deus. Então não é a questão só de expulsar alguém do templo, não é questão física, mas o templo significa a expressão viva e visível da fé. Aonde que nós manifestamos a nossa fé? Na vivência da igreja, na comunhão com os irmãos. Mas tudo isso vai depender a maneira como eu vivo essa minha fé de uma forma interior. Jesus, ao expulsar os comerciantes e colocar ali uma expressão que identifique a casa, o templo do Senhor, ele vai dizer: esta é a casa de oração. Vocês fizeram um covil de ladrões. Vocês colocaram outras coisas que pudessem roubar no coração de vocês aquilo que pertence a Deus. Porque antes, meus irmãos, de entendermos o sentido desta expulsão dos comerciantes, nós temos que entender que o que Jesus quer purificar é o templo do nosso coração. E aí vai muito mais longe. O templo que já não é mais aquele templo de pedra, mas agora o templo é o próprio Verbo, que se encarnou no meio da humanidade e se tornou agora esta casa, este templo que acolhe a todos. Então Jesus vai muito mais além. Não precisa se viver uma fé de troca e troca, não precisa viver uma fé em que eu tenho que prometer para Deus, se Ele fizer alguma coisa eu faço, como se fosse uma venda, uma troca de mercadoria, o Senhor me dá o que eu quero e eu faço o que o Senhor quer. Não, Jesus está dizendo que a vivência da fé está na gratuidade, está no amor. O zelo, a oração, não se faz de uma maneira barganhosa, mas se faz de uma atitude de gratuidade. Deus está fazendo para mim, não porque eu fiz para Ele alguma coisa, mas Deus faz para mim. Deus, Ele atende as minhas súplicas porque Ele me ama. Ele fala no meu coração porque eu sou filho, eu sou a sua habitação. Então não tem aqui para Deus uma fé de barganha, mas se torna uma fé de gratuidade. É importante entendermos isso para compreendermos o sentido da igreja, a maneira como nós nos comportamos. Aqui eu quero citar apenas 3 realidades, o que significa este templo, esta vivência da igreja. Primeira coisa, o silêncio. A igreja é o lugar do silêncio. Porque quando nós enxergamos todo o edifício, toda a parte arquitetônica da igreja, o altar, o Jesus que está no sacrário, o pão da palavra, o corpo da igreja, que é a nave da igreja. Depois nós vemos ali o presbitério, a pia batismal, sinais que identificam, que nos mostra a eternidade, que nos mostra o céu. E tudo aquilo que nós enxergamos de uma forma
até catequética, nós temos que trazer para o nosso coração. Só no silêncio nós vamos encontrar o que nós contemplamos e nós rezamos na igreja, o que de fato nós somos. Que tipo de altar que é meu coração? Que tipo de ambão que é o meu coração? O ambão, a palavra de Deus aonde é proclamada. Eu sou de fato um verdadeiro sacrário vivo de Deus. O meu coração, repetindo, é um altar onde o Senhor se sacrifica por mim diante do meu testemunho, da minha doação. Depois, meus irmãos, devemos entender que o silêncio nos conduz à oração. Esta oração que nos faz entrar em comunhão com Ele e com os irmãos. A maior e a maneira expressiva da vida de igreja está em rezar com Deus, rezar para Deus, rezar em Deus com os irmãos. Quando eu parto de mim essa experiência e quero levá-lo também a cabo na vida dos meus irmãos. E por fim, essa casa que me indica a missão. Como o padre vai dizer ao final da celebração, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Agora você pode ir, a missão é tua. Você sai desta casa como sinal visível para ser esta imagem desta casa na sua família, o seu trabalho, na sua convivência. Aqui está o sentido do zelo, da casa do Senhor, que deve consumir o nosso coração, que é o amor. E assim, meus irmãos, peçamos hoje essa graça, que o Espírito Santo purifique o nosso coração, de tantas mercadorias que nós deixamos lá, de tantas situações, para que Ele seja o dono, seja o Senhor de nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.